Olá, gente, estão abrindo mais uma vez a porta da nossa casa, Casa do Garay, um podcast semanal que traz toda semana profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o teu conhecimento. Estamos indo muito bem, hein? Queria agradecer a moral que vocês têm nos dado aqui no YouTube, né? Continue, ó, esse símbolo aqui, ó, do OK. Clica ali que o algoritmo do YouTube vai entender o quê? Que não é desrespeitoso, que você está aprendendo cada vez mais, ok? Lá no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Spotify, vocês estão no Instagram, vocês estão arrebentando, nossa audiência, nossos seguidores crescendo cada vez mais, os comentários, as curtidas, e isso é muito importante para a gente, porque o nosso objetivo é crescer cada vez mais e trazer cada vez mais profissionais bacanas aqui, gabaritados, para enriquecer o teu conhecimento. Obrigado pelo respeito, obrigado pelo amor, obrigado pelo carinho. Agora sim, começando o podcast Casa do Garay, queria agradecer em primeiro lugar ao Jornal DR1, que está sempre nos apoiando aqui. Um beijo para Ana Cristina, um beijo para o Carlão e para toda a equipe do Jornal DR1. E siga essa galera nas redes sociais também, @Jornal DR1. Hoje eu estou muito emocionado, eu estou muito feliz, porque eu estava esperando muito esse dia aqui, porque eu vou agora, não é nem entrevistar, vou bater um papo com uma pessoa que eu trago no meu coração, um cara que no início da minha carreira de comunicador, eu admiro muito ele, mas no início tive uma empatia muito grande por ele, tive um amor muito grande, é uma coisa que eu sinto por poucos e que eu carrego até hoje, esse amor, esse carinho, só cresceu, esse respeito, essa admiração, é um cara que eu vou te falar, hein, eu não falo isso para quase ninguém, acho que eu falei para o meu pai e não me lembro para quem eu falei, mas é um cara que eu tenho como referência, então é um amor muito grande. Diogo Moura, comunicador, eu estou todo emocionado aqui, estou todo arrepiado lindo, por você estar aqui. Obrigado pela presença no nosso podcast Casa do Garay. Que abertura linda, amigo. Nossa, é emocionante mesmo, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. É essa a sensação que a gente causa nas pessoas quando sentam aqui? Esse frio na barriga? É exatamente isso. Gente, incrível. Amigo, em primeiro lugar, muito obrigado. Parabéns por esse projeto. A gente está se reencontrando, gente, o pessoal que é os fãs do podcast Casa do Garay, a gente está se encontrando depois de um belo tempo, né, Robson? Exatamente, já tem alguns anos que a gente não se vê, né? Que a gente sempre se fala por telefone ali, às vezes demora um pouco, mas é o que eu falei aqui, eu sempre repito, o Diogo, é que eu não tenho religião, né? Eu tenho muita fé em Deus e eu acho que a verdadeira amizade é isso. Não há cobrança. A Kelly Jorge esteve aqui, ela me deu essa Kelly é o máximo, você assistiu o episódio dela. Né? E ela falou sobre amizade, o amigo não cobra. O amigo ele se faz presente até na ausência. Isso é verdade. Sabe? Então é isso que rola entre nós dois. Estou falando contigo, que eu estou sentindo Deus presente aqui. Ó, vou falar para vocês, gente. Em 2013 ali, começou o projeto da Band, né? Somos todos filhos da Rede Bandeirante de comunicação, eu, Robson Lima, uma série de outros profissionais Sim. que estiveram junto nessa caminhada com a gente e cada um deles ali ajudaram a transformar o profissional que nós somos hoje, cada um com a sua peculiaridade, né? Com certeza. E o Robson Lima, quando entrou no projeto, a Band já estava lá no meio da história, né? Eu fazia bancada, comecei com bancada, fiz redação, virei repórter de rua, repórter de trânsito, a gente teve uma jornada juntos. E o Robson Lima, quando chegou no programa, ele trouxe um brilho, um astral, uma leveza que a gente estava precisando e a gente não tinha quem colocar no lugar de um outro profissional absurdo que tinha, né, não estava mais presente com a gente. E não tinha quem, então a gente não abriu, vamos chamar, não, ninguém fez nada, a direção do programa se manteve lá e surgiu o Robson Lima, que tem já, claro, uma história, uma veia artística, está muito presente, sempre esteve no mundo da comunicação, do entretenimento também. Quem senta aqui hoje e vê o programa do Robson, sente essa mesma emoção, porque, né, de todos os repórteres e jornalistas dessa época, cada um teve um caminho, né? Eu sempre gostei de trabalhar com publicidade, propaganda, é o que fiz a vida inteira, vim da tecnologia, mas a comunicação, ela tem essa coisa da habilidade, do dom, né? Quem sabe falar, fala. Então as pessoas se sentem orgulhosos de estarem aqui, porque você foi... Sabe aquele filho que segue o pai, né? Que faz o que a família quer, tudo direitinho. É o Robson Lima, e a gente está no programa dele hoje, sabe? É um projeto seu. A gente sabe que tem uma galera aí, tem pessoas importantes também. Eu não digo nem por trás, mas ao teu lado, te apoiando, porque Sim. você merece esse apoio.
tanto que você falou da Kelly. Ai, eu amo muito a Kelly, cara. Eu tava louco pra ver o episódio dela. E claro, o Marcelo também. Gente, olha, é tanta gente que passa por aqui que a gente fica emocionado. Então as pessoas sentem isso aqui quando tá aqui com você. E eu fico muito feliz. Eu me senti honrado, gente, porque ele falou assim, olha, tanta coisa que eu falo, gente, o Robson Lima me faz de referência. Vários outros profissionais importantes. Não, você é a cara, você é o repórter, do jeito que você fala, eu já copiei, eu já... Gente, isso faz a gente acreditar. Sim. Né? Porque o trabalho, ele comprova. Mas a gente não pode ter o egocentrismo, a profissão, que ela é nobre, sim. Ela enobrece o seu profissional. Né? A gente entende que não é qualquer pessoa que pode exercê-la. Né? O jornalismo, a gente vê a história do jornalismo de fato, quando começou, né? A reprodução das notícias, o dever ético que o jornalista tem, que é levar informação a vocês que estão aí, né? Se eu tenho essa capacidade, se o Robson Lima adquiriu essa habilidade, se as pessoas que estão aqui, tem o Gustavo ali que está ali no corte, tem um diretor, tem uma redação, essas pessoas têm que cumprir com esse dever de levar informação ética até vocês. Com responsabilidade e com imparcialidade, né? Não é bonito, não é gostoso ouvir o Robson falar? Não, você tá lá nos seus shorts, nas redes, né? O jornalismo, no Brasil, no mundo, tem essa característica do repórter com a ética. Né? Não é gostoso ouvir o Robson Lima falar? Você tá lá no seu Instagram, nas redes sociais mais poderosas do planeta, no YouTube, e aí você vê o Robson Lima falando, você para. Primeiro, tem credibilidade, confiabilidade. Sim. A voz é boa, a aparência é afável. Tudo isso, claro, são características que o jornalista tem, né? Que roupa veste, tudo isso são acessórios, mas você confia na palavra do Robson. Então, é uma ética você cumprir com esse dever de levar informação, porque o que você fala, as pessoas acreditam. Claro, claro, e eu tento ser, eu sempre, desde a época da Band, né? E você falou, e muitas outras pessoas, eu não posso deixar de falar nos nomes de quem trabalhamos. Comecei por causa do João Costa, que era meu diretor, tá? Que hoje o Jota, né? Um dos maiores publicitários do Carioca, viu, gente? Aqui do Rio de Janeiro. Sim. No Brasil inteiro, mas aqui no Rio. Era João Costa, Gustavo Barroso, né? Que eles estão juntos lá no outro podcast chamado Doutor Vê-se Podcast. Já tive o prazer também de sentar. Faço o convite de vocês darem uma olhadinha lá, tá? Entra lá, Doutor Vê-se Podcast. Também programa de entrevista muito bacana. Aprendi muito com o João, aprendi muito com o Gustavo Barroso. Tá faltando uma pessoa aí. Marinês Meirelles, que era a musa, né, do Sabadaço, que a gente brincava. Né? E você, compondo aquele quarteto fantástico, quando eu cheguei, na realidade, foi para dar uma entrevista sobre contabilidade, e eu falando pra caramba, que eu sempre tive a comunicação, né, em mim, já era professor de teatro, já fazia peças, mas sempre me comuniquei muito bem. E quando eu comecei, o João, tem como vir semana que vem, tem como vir na outra semana, tem como vir na outra. E parece João caça-talento nato. O João Costa, ele é danado demais. Descobre. Ele é uma escola. E aí ele me fez o convite. Chegou uma hora que ele falou, cara, você quer ser comunicador da Rádio Bandeirantes? E isso aqui, quando ele entra na tua veia, parceiro, quando você sente, tu não quer mais saber de outra coisa. É igual o videokê. Né? Tu reluta pra cantar a primeira música. Você acha que não consegue cantar, mas quando você canta... Tu compra 10 fichas, não é isso? Tu não para mais. É isso. E agradeço muito, muito, muito ao João Costa, a Gustavo Barroso, a Marinês Meirelles, a você, ao Isoneto, ao Cosminho, ao Peter, ao Chiquinho. Que são, né? As pessoas que estão... eu, por exemplo, eu vim na área da comunicação... câmera, cabista, fotógrafo, editor. Aí a Band deu esse gabarito, redator, né? Fazia parte da redação, apresentador, entrevistador. A gente vai galgando esses espaços, a gente vê o quanto é importante o mundo dos bastidores da comunicação. Claro, total. Gente, aqui atrás, eu sempre falo isso, né? As pessoas, quando eu entrava no Astros, o Diogo não vai mostrar a câmera, não vai mostrar a gente. Eu amo os bastidores. É uma coisa maravilhosa, a galera, sabe? É uma galera que ama estar ali fazendo o que está. O jovem que está operando essa câmera, o operador que montou esse estúdio, o diretor que escreve, a notícia até ela chegar aqui. Exatamente. Você tem que ter uma pesquisa, sabe? Entender do que você está falando. E é claro que nós passamos muitos perrengues, tá? Porque nós estamos em 2024, você que está assistindo isso, meio do ano...
Estamos agora indo... Acabou o verão já, né? Já tá aí. Inverno já. Então, para você se situar, a gente tá falando de 10, 12, 15 anos atrás, que nem é muito tempo. Mas se a gente pegar também outras épocas, existe a dificuldade para você exercer um trabalho desse. Sim. Não é simples. Entendeu? Uma época a gente vivia numa van. Eu vivia numa van, dormia, acordava, estava numa van. Os blocos voavam para tudo que é lado, telefone para um lado, telefone para o outro. E vai cobrir reportagem, daqui a pouco tacaram a gente no helicóptero. E a gente sobrevoando a cidade do Rio de Janeiro. Fizemos repórter aéreo, repórter aéreo. Helicóptero, lá, aí, Comandante Nobre, um abraço pro Comandante Nobre. Colávamos do L ponto de Jacarepaguá, né? Ali esperávamos, entrávamos, e tinha uns helicópteros que eles chamavam os Robson 44. Aí quando eu entrava no ar, eu sempre fazia uma deixa, a gente tem cada uma característica pessoal, né? Aí, esses helicópteros que recebem o nome do meu amigo que tá lá nos estúdios da Zona Sul do Rio de Janeiro, Robson Lima. Estão entrando nos Robson 44. Os Robson 44, que eu e o Comandante Lima passamos uma turbulência de segundos lá em cima. Uau! Foi, nossa. Eles eram leves, né? Levíssimos. Gente, parece Lego, sem brincadeira. E o que aconteceu nesse período, coisas boas, coisas difíceis, nessa época, as reportagens, até hoje, existem muitos freelancers, né? Uhum. E você pega a reportagem, passa para a agência de notícias e o diretor vê, você tem que saber se vai ou não, tem a questão comercial que está envolvido nisso tudo. Uhum. E um dos maiores, pelo menos para mim, um dos maiores repórteres, jornalistas do Brasil e do mundo, Ricardo Boechat, era o nosso querido, na época, âncora, né? Do grupo Bandeirantes, aqui no Rio e São Paulo, e ele também fazia esses voos, né, de reportagem, e em 2019 houve uma fatalidade, né? Sim. No helicóptero, inclusive. No helicóptero, nesses helicópteros, inclusive, que nós sobrevoávamos a cidade, e ele nos deixou, né? Uma perda absurda. Saudoso Ricardo Boechat, referência de entrevista. Sabe, ele, Jô Soares, assim, para mim... Jô também. Então, eram épocas que todas as nossas vidas se confundiam ali com o trabalho. Sim. E aí a gente parou com o repórter aéreo, descemos, Sim. Achamos melhor ficar no chão depois desses problemas, né? E a reportagem não parava. E aí nas mesas de reuniões, de pauta, gente, o que a gente vai fazer? Aí não, manda o Diogo para Presidente Vargas, manda o Diogo para... Bota o Diogo no ar falando do trânsito. Eu pegava metrô, pegava ônibus, né? E aí quando eu entrava dentro de um transporte público, as pessoas olhavam assim, e assim, o repórter, muitas vezes, o jornalista não tem essa necessidade. Porque, gente, para vocês entenderem, todo jornalista ele tem que ser repórter. Sim. Né? Mas nem todo repórter ele vai ali ser bancada, ser apresentador. Claro. A minha veia jornalística ela está muito ligada aonde a notícia acontece. Né? Gosto de informar, gosto de projetos. Hoje estou muito na publicidade, porque é uma mão na roda você conseguir ganhar dinheiro fazendo aquilo que você gosta. É legal. O que é publicidade? Desculpa te interromper, mas... Muita publicidade. É muita publicidade. O mundo não vive sem propaganda. Eu tenho certeza disso. Você está certo. E quem colocou isso nas nossas mentes como professor... Mais uma vez, a gente agradece a esse homem, né? João Costa, cara, é um cara que... Ele falava assim pra mim, ô Diogão, ele falava assim, Diogão, olha só, Diogão, você é fera, eu gosto quando você entra e tal, mas vamos vender a publicidade, Diogão, isso aí. Porque a empresa precisa se manter. E ele conseguia lidar com a parte da publicidade, do entretenimento, das pessoas. Ele sabia que o entrevistado gostava mais de um perfil de pessoa, botava para entrevistar. Tinha vezes que ele trocava tudo, tanto quando ele mandou pro ar, né? Mandou lá pro repórter aéreo. Então, dali para frente, eu entendi que podia sim ganhar dinheiro com publicidade. Claro. Você que tá aí assistindo, daqui a pouco vem um comercial para você ver um jogo, um aplicativo. Exatamente porque o Casa do Garay, assim como esse estúdio, assim como a Kelly lá, a Kelly tá na... A Kelly já tá na Rádio Tupi. Tá na Tupi, tá na Gigante. Kelly já sempre foi gigante. Segue a líder. Inclusive, eu vou dar até um corte aqui. Queria mandar um super beijo pra minha irmã da vida, Kelly Jorge. Queria mandar um beijo pra Patrícia da Rádio Tupi, Cristiano Santos, a toda a equipe da Rádio Tupi. O carinho que a Kelly teve aqui, o carinho que ela me presenteou com meu talismã da sorte aqui. Uma pessoa incrível que tá voando cada vez mais e que tá na rádio certa. Segue a líder, segue a Rádio Tupi. Você que tá aí no Rio de Janeiro, é só seguir lá o 96.5 FM. 96.5. Eu escuto todo dia. Então, pessoal da Rádio Tupi, um beijo aqui de toda a equipe, de toda a produção do podcast Casa do Garay. E a Kelly Jorge, ela é uma entidade própria. Fora da curva. Precisa. Você tá mudando de estação,
tá no zapping, que a gente chama, né, mudando da estação ali, zapeando. Você escuta aquela, você sabe que a assim boneca amarela. E cada um tem uma característica. Sim. E eu fui muito pra publicidade, eu sempre gostei de pegar uma profissão diferente. E começamos a entender o que é a economia da comunicação, porque ninguém sobrevive sem recurso. Sim. Mas nós passamos muitas dificuldades, sabe? De editar, fechar programa em cima da hora na porta da Band ali. Quando eu fui repórter investigativo, muito pouco, a gente fazia umas matérias lá para Utilidade Pública, era um quadro que tinha na época, que era uma polêmica, e o Rio de Janeiro estava passando por um choque de ordem, sempre. Mentira, o Rio passando por isso. Olha, o Rio é um amor, eu amo a minha cidade, mas olha, não é para amadores. Maltratam ela. Estamos aqui, aqui é zona oeste da cidade, estamos na capital da cidade do Rio de Janeiro, né? Assim que você sai de uma região para outra, você deslumbra o céu, o horizonte. Existe muito um ar gostoso nessa cidade, é muito boa para se viver, mas ela não é para amadores. Não é nada. Não é. Tá doido. E eu era repórter investigativo e a gente tinha uma matéria que falava sobre os óculos, não sei o quê, e aí as matérias tinham que se pagar, né? Então a gente fechava ali com as empresas que tinham a ver e eu ia lá fazer a reportagem de rua. Eu, no máximo uma fotógrafa, uma editora ali, uma produtora comigo. Chegávamos nos centros urbanos, aí o que a gente vai fazer? Aqueles óculos ali que o pessoal, os camelões lá, o pessoal irregular vendia lá, não pode vender porque é lei, então eu vou tentar fazer um áudio perguntando. Aí a menina fala assim: Diogo, você tem certeza, Diogo, essa tua cara conhecida, essa tua cara de repórter. Aí chegava lá no camelô, aí gravava o áudio, aí vinha de segurança, eu tinha que sair do meu jeito, era perigoso, ainda bem que foi uma época curtinha que a gente fez Utilidade Pública, e levava a matéria e tinha que editar, botar, aí fechava os contratos. Que legal, a gente corria cara. em cima disso. Passamos a Copa do Mundo, né, junto. A gente fez uma coisa que tá vindo na minha cabeça. Tantas coisas. A gente falou de Band, né, de Band, e eu não posso deixar de mandar um abraço para o Rodolfo Schneider, que assumiu com maestria, né, o Grupo Bandeirante de Comunicação, conheci ele em Portugal. Um beijo no coração, Rodolfo Schneider, de Milson Migovski, também um beijo para vocês. Só gente fera, que sabe o que tá fazendo. Exatamente. Não, o Grupo Bandeirantes, para mim, eles dão... É escola. E quando escola. A gente fala disso, Robson, a gente entende que o jornalismo tem essa responsabilidade. Então a gente está ali falando de envolvimento de questão comercial, a gente está falando de jornal, comunicação. É claro que a gente não está abstraindo a grande preocupação dessa área, que é a notícia falsa, né? Que é a comercialização da verdade. Claro. E isso é um problema hoje em dia. Né? É a comercialização da inverdade até, né? Porque deixa de ser verdade quando ela é paga. Fake news ali. Ela está tendo uma tendência, né? Está é. tendendo a algo. E é antiético com Mas o código do jornalista. Muito, a Band preza muito pela verdade. Sempre, ali, né, com cara? muita dificuldade. A Band, graças a Deus, tá bem. Sempre esteve estável, mas tiveram muitos momentos difíceis na Band, né? Nós passamos essa parte difícil quando você falou dos operadores, Zoneto. A gente passou a pandemia na Band, né? Então, assim, você imagina você enfrentar isso e continuar levando a notícia à frente, sabe? Então, hoje em dia é a grande preocupação da comunicação. Será que o que esse cara aí tá falando é verdade? Porque você tem o talento, a habilidade. Você chega aqui e acaba de falar: olha, a Avenida das Américas está totalmente engarrafada, evita esse local. E é uma mentira. Pra quê, né? Fulano morreu, acabou de morrer. As pessoas vão acreditar no que eu tô dizendo. Claro. Estou sendo exagerado aqui. Claro, mas é assim que funciona. Entendeu? Então você está hoje nas mídias sociais, no meio digital, na comunicação digital, que é uma vertente, você tem que ter cuidado com o que você está lendo, com o que você reproduz. Muito cuidado. Por isso que esses símbolos são importantes. Quando você vê ali aquele símbolo, aquele nome, é um projeto, né? Claro. Representa a verdade. É isso aí, representa. E justamente, né, eu queria até agradecer a Daniele Castro e parabenizar ela, que ela me deu uma notícia semana passada, que finalmente foi deferida a marca podcast Casa do Garay junto ao INPI. Então, muito agora bom. É podcast Casa do Garay. Agora é sério. Com marca registrada aí, tá ok? Mais uma conquista. É sério. Não, Robson, eu tenho que falar isso para você, Robson, porque você que está aí nos perfis da Casa do Garay, né? A gente falou de um podcast, falamos de jornais, de vários projetos de comunicação, e é claro que todo mundo tenta. Todo mundo vai tentar, tem que tentar. Qualquer um pode ser jornalista? Sim. Hoje em dia, em 2009 para cá, nem precisa mais né, da certificação, aquela coisa toda, a polêmica toda do STF.
Porque qualquer um realmente pode noticiar, né? Agora, fazer certo e ter sucesso não é para qualquer um. E você tá afadado ao sucesso com o seu projeto. Eu tava vendo as métricas. Eu vim de tecnologia, a minha formação de verdade... É TI, né? É TI, eu sou de redes, tecnologia superior de rede de computadores. Aí você fala assim, não é possível, sempre fui um nerd. Entendeu? Vim lá da nerdice dos computadores dos anos 90, o boom dos computadores. Olha que bacana. Isso me ajuda muito na profissão, né? Claro. Então, você sei operar uma mesa de áudio, sei fazer um corte de vídeo, edição, as câmeras, quando fui fotógrafo, tinha que entender da tecnologia, isso tudo ajudou muito. Que bacana. Mas você está fadado ao sucesso. Quando eu estudei as métricas do Casa do Garay, o período que o projeto começou, até onde ele está agora, eu não sei em que episódio, tanto é que eu até São 7 meses, esse que a gente está fazendo agora é o 44º episódio. Olha isso, é um bebê, gente. É um bebê. Mas sabe aquele bebê que... Olha, eu vou falar isso, eu sei o quanto é difícil, mas eu vou falar isso, não é... Vocês pensarem de outra forma. É um bebê que nasceu num berço de ouro. E por que eu falo isso? Não é porque é mimado ou tem privilégios. Não, é uma luta absurda manter um projeto de comunicação. Sim. Para poucos. Mas eu digo pela resposta do público. Tá? E eu não falo só, quando você faz a telemetria ali, de saber quantas visualizações, quantas curtidas, aonde está alcançando, que tráfego está usando para esse algoritmo que ele fala tanto para vocês entenderem. É importante clicar, gente, é importante clicar. Sim, né? claro. Porque é isso que vai dizer que eu gostei disso daqui. É isso aí. Então você tá que não fadado é ao ofensivo, sucesso. né? Olha, Robson, parabéns. Pô, obrigado, parabéns. Diogo. Eu chego em casa muito tarde, às vezes virando o dia, por causa do trabalho, dos projetos de trabalho, e você chegar em casa, hoje o maior ativo que as pessoas têm é o tempo. Sim. Não é mais o dinheiro. Tempo vale muito. Total. Eu não vou em qualquer lugar na minha hora de descanso. Legal. Por isso que eu tô aqui. Obrigado, Você tá obrigado. Então, quando eu chego em casa de noite, que eu pego o meu smartphone, vou pro computador, né, assisto um jornal quando dá tempo, eu não vou escolher qualquer coisa. Assim, quando eu for comer, eu vou escolher o melhor para eu comer. Então eu vou consumir aquilo que me faz bem. E eu assisto no fim das minhas noites, lembrou de Jô Soares, eu lembro da época que a gente assistiu o Jô. Não vá pra cama sem ele. Esse era o bordão. Literalmente isso. Então hoje, eu, antes de repousar, às vezes antes até de descansar mesmo, eu desligo os eletrônicos, né? Sempre fui muito viciado em tecnologia, tem que ter controle. Sim. E aí eu assisto lá o Robson Lima, eu falo, o que eu vou ver hoje? Que legal, cara. Vou ver as pessoas que vêm aqui e falam, e você preza pela cultura. Sim, claro. Isso é legal. Então tem projetos que são mais comerciais, que é importantíssimo você ter uma orientação profissional, né, de um serviço, de um produto, mas você preza pela cultura. Né? Sim, claro. Isso eu aprendi, né? O meu berço, que foi a Band, de levar informações, né? Eu inventei esse bordão, eu criei esse bordão, né? É levar informações importantes através de profissionais qualificados e gabaritados. É isso que eu faço aqui, porque as pessoas até me perguntam, pô, tu leva qualquer um lá Não é qualquer um, eu acho que o espaço ele é aberto para todos, mas o viés e o objetivo do Casa do Garay, eu estudo antes o profissional, eu vejo a qualificação dele e falo, cara, esse cara tem a capacidade de sentar lá na minha cadeira, porque é muita responsabilidade quem eu vou botar aqui na minha frente, sabe, Diego? O Diogo, não é assim, o Robson não estou recriminando, não estou nada, eu só estou falando que quando senta aqui, eu sei do profissionalismo da pessoa, eu sei da qualificação da pessoa e eu sei que ela vai cumprir exatamente com o objetivo do podcast, que tudo que ela vai falar ali vai servir aí de referência para os nossos espectadores. Associado, né, Robson? Quando a gente fala de projeto, é o apresentador, o programa, a redação, quem ele traz. Né? Eu estava escutando uma trilha sonora de um comercial do teu projeto, da Barbearia Barreto. Sim, Barbearia Barreto. Um abraço aí pro Edson. Vai lá, olha isso. Vai lá, você tem que ir lá. Só eu curti os caras, já vieram falar comigo, eu falei, não, vamos sim. E tava tocando Guns N' Roses. É isso. Sweet Child of Mine. Sweet Child of Mine, uma banda de rock. Eu, né, um garoto dos anos 90, gosto muito de um rock and roll nas minhas horas vagas. E eu falei assim, cara, que legal, né? O Guns N' Roses aqui tem essa trilha sonora, você sabe montar bem isso. E por que eu tô falando isso? Aí eu me lembrei do Guns N' Roses, nessa época, o Axl tinha brigado com o Slash, que era o guitarrista, e o Slash estava andando muito com o Michael Jackson. Né? E o Michael Jackson estava envolvido numa polêmica absurda com questões de criança, aquela questão toda. De pedofilia e tudo mais. Pedofilia e tudo mais. Eu lembro.
A gente tá falando dos acontecimentos. A gente tá, Sim, claro. E o Slash foi lá num daqueles prêmios da MTV Awards e abriu uma apresentação junto com o Michael Jackson enquanto ele dançava, aquela fumaça, aquele show business todo. E automaticamente o Guns N' Roses, pro Axl Rose, aquilo foi o fim. Ele falou, olha, eu não quero mais. Foi um ultimato mesmo. Porque para ele associava, porque o Michael Jackson estava nessa polêmica, para ele associava o Slash a essa polêmica que associava ao Guns N' Roses. Vocês tirem as conclusões de vocês, isso é só uma história, uma tirinha. Existem vários outros exemplos. Mas é assim que funciona, infelizmente. Até a pessoa provar que aquilo não é daquele jeito. Você tá andando do lado. Minha mãe falava, olha, cuidado com quem você anda. Porque você vai ter a mesma fama. Quem com porcos anda, farelo come. Quem não escutou isso, sou né? horrível em ditado, amigo. Por isso que eu não falo. Eu confundo tudo. Lembra Chapolin Colorado? Sim, ele sim. falava uns ditados. Eu sei o que significa, mas eu confundo tudo. Mas é exatamente o que eu queria dizer. Sim. Então você tem que ter cuidado. Então quando você traz alguém aqui, no mundo que a gente está falando de publicidade, de informação paga, né? Publicidade sem responsabilidade. Quando eu falo para você que você pode comprar uma câmera dessa, um microfone, eu estou testando, associando ao meu profissionalismo essa marca. Claro. Então você tem que trazer pessoas. A política hoje está muito envolvida também com a questão da comercialização da notícia. É um envolto que você tem que saber separar. Sim. Então quem senta aqui realmente, o que você falou agora, nesse último momento, faz todo sentido. Tanto que lá na nossa escola da Bandeira, a gente era primordial quem iria para sentar ali, né? Era muito importante tudo isso. Mas olha, a gente foi uma época que tá emoldurada na história das nossas vidas. Não, o próprio diretor da época, as pessoas falavam assim, olha, realmente foi um dos grupos que se destacou muito porque as pessoas queriam. E são pessoas que vieram do mundo normal. Porque é normal, gente, mas as pessoas enobrecem a profissão. Acham que porque realmente não é fácil falar, tá aqui com várias câmeras, as pessoas olhando pra gente, repercutir, né? Você se exibir, se mostrar. Não é qualquer um. O coração bate forte, a barriga gela. O tempo todo. Né? Então, assim, o diretor do outro estúdio lá, você falou do estúdio do Doutor Vê esse podcast, que é outro projeto bacana também estive lá apresentando lá. Ele fala para mim assim, olha, um dos Beatles lá, ele fala que até hoje, né, quando ele vai entrar no palco, dá o frio na barriga. Isso aí. Pô, ele fala isso? Imagina nós, meros mortais. Verdade. Mas são as pessoas que enobrecem, porque elas pensam, poxa, é uma profissão bonita, né? Sim. Elas parabenizam, a gente mexe com o ego das pessoas, né? A gente trabalha a parte em que a pessoa vai contar a história da vida dela, vai contar um fato, às vezes a notícia é triste. Já pagamos muito mico, gente, ao vivo. É verdade. Tu lembra de algum, Diogo? Lembra? Inoche. Gente, olha, eu estudei, graças a Deus, tive condição de ter um estudo. Fiz lá a faculdade, me formei, aí tranquei lá o jornalismo, a publicidade. Tem que estudar, ser jornalista tem que estudar, não tem jeito. Mas em nhoque, pra mim, porque na hora da redação, eu faço uma redação aqui em 5 minutos. Agora, a redação que é pra eu ler, é pro Robson apresentar, é pro corte, cada montagem tem um formato. Me deram um papel que não fui eu que escrevi, pra ler. E tinha que falar lá do almoço do nhoque. Eu falo muito rápido e com clareza, né? E li gnoche. Hoje o prato principal, um gnoche à bolonhesa com filé mignon. Né? A mesa inteira parou assim, né? E o João Costa, na época, já ia brincar, ia fazer uma sacanagem. E eu sabia que tinha rolado, que eu também falei, que diabo é gnoche? Que gnoche é esse aqui? Uma das milhões de situações que acontecem, entendeu? É muita situação que você... E aí onde você se mostra profissional do improviso. Que é uma parte também que eu prezo bastante, gosto muito. O jornalismo improvisado, né? Eu acho que daqui a pouquinho você vai estar experimentando o ao vivo, porque você tem cara do ao vivo também. Eu fiz a Kelly Jorge, eu fiz ao vivo com ela aqui. Né? Foi um experimento que nós fizemos aqui. Mas com certeza foi live, aqui... Foi modo live, então. Não, foi ao vivo mesmo. Foi modo live aqui, ao vivão, aqui no estúdio. Você tem esse preparo. O coração, a gente bate mais forte ainda. Nossa, e os lugares que tem ao vivo tem uma placa, umas luzes que acendem. Que é tipo assim, é o momento que vai dar M se você falar besteira. É isso aí.
A nossa escola, lá o nosso programa era ao vivo, né? Nosso programa de rádio era ao vivo. Começou 1 hora. Gente, depois a gente ficava 2 horas. 4? É. No final foi 4 da última temporada. Porque era de 8 às 9, depois passou a... E até meio-dia. Não, era de... Acho que era de 9 às 11. Aí depois passou a ser de 8 às 11 e depois foi de 7 às 11. Eram 4 horas. 4 horas você ao vivo. No ar, ao vivo. E é no ar, fazendo com que a audiência seja mantida. Porque hoje em dia tudo tem que ser muito rápido. Naquela época já estava assim. Já, eu anotava todas as pessoas que eu fazia, no final eu entregava lá pro diretor, aqui, João... Hoje foi recorde, 40, o meu recorde foi 40, foram 42 pessoas num sábado. Olha aí. E eu entreguei para ele as 42 pessoas, falei, cara, mas eu saía de lá com sensação de dever cumprido. E assim, e quando o Robson, não é possível, e era um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Muita gente. E quando dava vontade de fazer xixi, fazer cocô, alguma coisa, tinha que ir no banheiro, eu escrevia assim, olha, ó. A tortura é quando a garganta, eu vim de uma gripe agora recente. O pessoal aqui no Rio de Janeiro está sofrendo com um pouco com essa virose. Sim. E a garganta, a voz, é o instrumento que a gente mais preza. E quando começa a falhar ao vivo, você chora de dor. Nossa. A gente que não utiliza remédios, essas coisas, né, mais o tradicional, a gente chora de dor, porque a gente tem que suportar, você tem que continuar falando. Sim. Né, você tem que continuar ali, ou você está apertado. Já me deu, Diogo, uma crise de tosse, eu engasguei. Nossa. Ressecou, eu não tinha esse costume de ficar com uma caneca, gente, ou com até mesmo. Olha isso daqui, gente, eu vou mostrar o bastante. Olha. Vida. É vida. E até mesmo que não tinha espaço na nossa mesa, porque era o papel do você tinha que anotar, daqui a pouco vinha uma informação, não tinha um espaço. Se você derrubasse aquilo, os aparelhos eletrônicos ficavam muito próximos volta, ali. A gente não tinha essa liberdade aqui. Lá em Botafogo, gente, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, o chefe de rádio de comunicação do Grupo Bandeirante de Comunicação, ele tem as paredes todas transparentes. Uhum. É vidro. São vidros de uma ponta a outra, cruzando a esquina ali numa área nobre da cidade. E quem está de fora está assistindo o pessoal trabalhando. É uma característica da banda, essa coisa da transparência da verdade. Sim. Então a gente ficava de costas para a rua, né? Muita gente ali em volta, né? E as mesas, bancadas de comunicação cheias de coisas, computadores, cheia de... Porque ali o rádio já estava ali com as câmeras, mas ainda assim a comunicação no rádio, né? Tem vários tipos de jornalismo, gente. Rádio, televisão, crônica. Então, assim, a raiz do rádio faz profissionais forjados na rocha, no fogo. É isso aí. Depois que você sai de uma rádio daquela... Você tá pronto. Pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Que bacana. O podcast é moderno pra gente. Não, o podcast veio dar um boom agora, tem que 3, 4 anos, acredito eu, né, que teve o boom aí do crescimento, onde 60, eu li uma pesquisa meta, inclusive, desculpa, que fala que 68% das pessoas ouvem podcast e dos 68, 41% já fecharam negócios, comércio, serviço pelo podcast. Então, quer dizer, isso... É o boom. Isso foi quando eu conversei, na época, com o João. Eu falei, pô, João, tô pensando em fazer... Eu tava na Band ainda. Tô pensando em fazer um podcast pra mim, que não sei o quê, pá. Ele, pô, o podcast é pra... Os seus projetos são antigos. Você tem projetos... São antigos. Você idealizou há muito tempo. Há muito tempo. E eu já falei aqui a história do Casa do Garay, né? Que eu tentei vários nomes e não podiam. Assim, eu tentei Tricotando, já tem. Tipo isso, não tem. Tipo assim, não tem. Falando nisso, já tem. Tudo já tinha. Gente, a parte de criação é a melhor. O Diogo, no 8º nome, aí eu falei assim, tipo, compromissando. Um exemplo. Legal, aí a Dani falou assim, ó, já tem. Eu falei, Garay. Falei, eu vou pensar no outro nome. Desliguei. 15 minutos depois ela, Robson, Garay passou. Eu falei, que Garay? Aí ela falou, não, você falou Garay. Eu falei, não, Dani, eu falei Garay para não falar um palavrão. Sensacional. Beleza, ficou. Numa reunião que eu tive com ela e com a Gisele, que esteve aqui, inclusive, a cunhada dela, sobre contabilidade e tudo mais, terminamos a reunião, voltamos para o escritório, a Gisele Castro virou aqui, Robson, pô, fiz até uma logomarca do meu escritório de contabilidade, que é a Casa do Contador. Aí eu olhei, porra, uma casinha estilizada. Olha isso. Aí eu lembrei do Garay. E quando eu estava analisando a Casa do Contador, eu buchei no Google, cara, significado da palavra Garay, que tinha passado já. Falei, vamos ver o que ela significa. Aí tava lá, conquistador. Aí eu falei, cara, aí até me arrepio, porque a Dani, um beijo pra Dani, da G7, Registro de Marcas e Patentes, eu falei, já sei qual vai ser o nome do meu podcast. Ela, qual? Eu falei,
Casa do Garay. Ela morreu de rir. Eu falei, sabe o que significa Garay, Dani? Ela, não. Eu falei, conquistador. Então vai ser a Casa do Conquistador. Aí ela falou, ótimo nome. A Gisele, da Casa do Contador, falou, então vou fazer a tua logomarca. Eu falei, tá bom. Aí fez essa imagem, ficou a Casa do Garay podcast, mandei registrar, isso é o registro semana passada. Olha, gente, que máximo, Diogo. E as histórias de criação, eu acho que quando é natural, funciona muito melhor, cai no gosto do público, né? Uhum. E é uma expressão que realmente, assim, veio para pegar, né? Sim, o nome então, pega. É incrível essa história e fica divertido contar depois, não fica? Não, fica assim, vai pra casa do Garay, vai pra casa do Conquistador. Acha que até alguma coisa ofensiva a gente tem nada a ver. Que bacana. Por isso que tem que estudar, tem que entender. Por isso que tem que entender, cara. Ó, nessa seara toda da profissão, olha, fui tanta coisa, cara. Já fui locutor comercial, cara. Locutor comercial, ficava lá nas lojas americanas, nas utilicações. Já fez, já? Hoje em promoção, temos a caretinha da Faber-Castell. Eu era o estilo sensacionalista, porque assim, no jornalismo eu nunca gostei de sensacionalismo. Mas eu falo de uma forma diferente. Não, eu tenho desculpa interromper, que eu vou lembrando, tô falando. Manda ver. Cara, aquele sensacional que você mandar. Cara, sensacional. De tanto eu te imitar, eu peguei o sensacional e a pessoa falava, cara, tu tá imitando o Diego. Eu falei, não, cara, eu amo esse sensacional dele, cara. E quando eu falo aqui, eu falo, isso você fala, maravilha, que eu sei mais quando eu falo sensacional, é uma homenagem pra esse cara aqui. Oh, meu Deus, gente, é a voz, você bota uma entonação. No jornalismo, a gente, quando fazia algumas matérias que tinham que chamar atenção, a gente usava essas táticas. E na locução comercial, o que é o locutor comercial? Ele fica com o microfone tentando vender os produtos daquela loja. Né? Era pandemia. Sim. E eu precisava ganhar dinheiro de qualquer jeito. E eu rapidinho consegui uns contatos, assinaram minha carteira. Assina a carteira, inclusive, como âncora. Eu falei, gente, a carteira olha, CLT aqui, ó, vida. Âncora. Tá doido? É, pra você ver. E aí eu ficava lá falando os produtos. Eu falei assim, qual o estilo? Aí tem os locutores que eles gostam daquela coisa mais, olha, o preço, a banana. Eu já não. Eu botava uma gravata e um terno, aí falava assim, pessoal, ó, porque eu sempre já veio artística, direção, essas coisas. Eu falei assim, olha só, eu só vou entrar na hora que vierem as meninas, junto com o stand. Aí na hora que eu entrar é promoção relâmpago, é 1 minuto, joga os papeizinhos pro alto. Que isso, Diogo? Não, vamos fazer assim. E o dono da loja não dá microfone na mão de qualquer um, assim como um diretor, ninguém é louco. Claro. Falar besteira aqui é muito complicado, processo judicial é muito complicado. Sim. E aí eu entrava, agora é hora! Em 30 minutos você vai levar o melhor esfregão, o micro-ondas. Cara, funcionou tão bem que a gente foi para as telas, então começou a ser gravado. Olha que nos canais de venda das lojas, né? E aí eu ficava gravando, falando dos produtos, vendia produtos em 10 minutos. Olha, esse porta-tempero imantado, R$ 39,99, você tem que E já tá acabando, hein? Ele é sensacional! Sensacional! Tinha que se virar, Robson. Que legal, cara. Tinha que se virar e, graças a Deus, eu sempre tive Deus muito na minha vida nesse sentido de ajudar, me dar força, seguir em frente para conquistar o seu espaço. Como eu falei, não é uma profissão fácil, né? Não são todos que ficam ricos, milionários. A maioria das pessoas nem entendem essa visão, faz porque gosta, porque tem talento, porque tem habilidade. Então, eram momentos difíceis que a gente tinha que se virar, como no início da Band, como numa profissão um pouco diferente da sua área. E às vezes as pessoas falavam, e uma vez, numa dessas lojas, um diretor chegou e falou assim, eu gostei muito de você. Você já pensou no rádio? Você, na verdade, que eu vim do rádio, que a pandemia tá aí. Tem que fazer. Então, vamos embora, eu vou te levar pra minha rádio. Eu falei, não, como é que é isso aí? Aí eu tava no meio de um projeto onde eu assumi todas as lojas da rede. Que legal. No Rio de Janeiro. Então vivia de novo numa van. Só que em vez da reportagem eram encartes dos produtos. Aí conheci os donos dos produtos, dos papéis higiênicos, dos absorventes, que bacana, das fraldas. cara. E ganhava um monte de brinde. Minha casa parecia. Eu fechei com farmácias na pandemia. Álcool em gel eu tinha. Então foi uma época que era para ser muito difícil. E às vezes por isso que você tem que ter muito cuidado quando você tem uma profissão que é enobrecida pelo público, você não pode deixar o ego às vezes entrar. Não pode nunca. Nunca, na verdade, mas tem que ter esse cuidado. Claro. Porque senão você tem um orgulho, aí o orgulho te faz ego e orgulho, não adianta. nada. Você vem para uma mesa dessa aqui,
eu falei eu fui entrevistado poucas vezes, que nem uma vez com o João Costa, agora na última temporada do Doutor Vê Se Pode, eu falei assim, ao vivo, eu falei assim, João Costa, quantas vezes você foi entrevistado na vida? Ele, lá em Brasília, muitas vezes, pelo delegado, lá... Sensacional. Sensacional. Então, assim, entrevistado poucas vezes. Você tá desse lado aqui, é o lado que fala. Sim. Você tem, né, você dá a deixa pra falar. Claro. Você tá desse lado aí... Você tem que deixar o cara falar. Exatamente. Não tem como, entendeu? Então, assim, o cara que é comunicador, ele fala muito. Não, pelo contrário, ele tem que falar o momento certo. Exatamente. Ele tem que puxar de você, eu chegar pra você e falar assim, Robson, qual era o seu maior sonho antes de ter um podcast? Era ter um podcast? E manda a bola pra você. Eu tenho que deixar sua mente trabalhar na pergunta. Agora eu quero essa resposta também. Então, eu vou responder. O meu maior sonho antes de ter um podcast era realmente ter um negócio próprio, que eu não sabia que era um podcast, mas de entrevistar, ter a oportunidade de entrevistar pessoas queridas, pessoas amigas, como já passou aqui meu irmão da vida, Marcelo Duque, você sabe disso, já passou Kelly Jorge, minha irmã da vida. Beijo, Duque, eu já te marcou amo, já o Marcos Oliveira, o Beisola, beijo pra ele. Ele foi na formatura da minha prima, gente, um beijo. E fora eles, cara, pessoas que eu conheci na Band, como Paulo Armon, como Romário Bezerra, como o Dr. David, como Isis Baldini, como Fabiana Mozdzenski, que é Mozdzenski, que eu fiquei ali, 2 semanas falando Mozdzenski, falei isso pra ela, fiquei 2 semanas falando sobre o nome dela. A primeira vez que eu entrevistei ela, eu falei, tô aqui com ela, Fabiana Mozdzenski, ela, nossa, é a primeira vez que acerta o meu nome. Eu falei, de primeira, hein? De primeira nada, já tinha falado 2.000 vezes. Então, assim, pessoas que me conheceram, ou profissional, ou na amizade, que gostam de mim, que me respeitam, que me amam. São muitas histórias que eu te conto e você imagina, mas que essas pessoas vêm aqui não só verbalizam a história, sabe? Mas elas colocam a história fisicamente correta. Realiza, né? Elas realizam. Para quê? Para que as pessoas vão falar, caramba, eu achei até que o Robson fosse mentiroso, porque já viveu tantas coisas. Ele fala, as pessoas falam isso da gente, né? Tantas pessoas de irmão. Eu falei, ele nem conhece. E assim, eu estava falando com a Vitória, eu falei, poxa, o Casa do Garay é realmente uma realização, porque a gente não fica nesse plano para sempre. Vitória, gente, é a senhora Lima. A Vitória é minha. A Vitória gente, ela é um anjo, ela é tranquila. Ela fala, ela é ótima para recepcionar as pessoas, porque quando as pessoas chegam num estúdio, as pessoas ficam muito nervosas. E o trabalho, quando tem, às vezes, uma equipe muito grande, ou quando a equipe é multidisciplinar, no nosso caso, que é multifacetado, você tem que acalmar o entrevistado. Senão ele acaba atrapalhando você e você atrapalha ele e dá ruim. Né? Então, quem te recepciona é a pessoa que o entrevistado ele nunca vai esquecer dessa pessoa. Sim. O entrevistador ele não vai esquecer porque tá ali, é famoso, tá? Pessoal, mas quem recebe é a primeira pessoa que o entrevistado ele agarra e fala, obrigado, por onde você vai? Aí a pessoa vai entrando por uns lugares, uns estúdios mais duros, e aquilo já é um momento, já é a atmosfera que ela já está sentindo daquele momento. E a pessoa que recebe tem que ser calma, tem que ser tranquila. Né? Aí eu cheguei já falando 1000 coisas com a Vitória. Falei, Vitória, será que tá no tempo? Vitória, tem pauta? Não tem? Não, eu vou fazer sem pauta, eu quero papel branco. Ela, não, tá tudo bem. Tá lá, vai te receber. Eu falei, Vitória, eu tô calmo. Aí vem aquele. Tô calmíssimo já. Eu agradeço muito a Vitória não só pelo companheirismo dela, pela amizade, pelo amor, pelo carinho que a gente tem um pelo outro, mas por estar sempre junto, sempre dando ideias, nunca, sabe, pelo profissionalismo dela também, né? Muito profissional, muito perfeccionista. E eu vou te falar, se não fosse ela, eu não sei se eu já estaria aqui. Eu acho que eu já estaria lá atrás. Obrigado, Vitória Barros, por tanto carinho, por tanta dedicação. A mulher, né, o Robson, assim como ela tem essa capacidade de a mulher leva o homem para um lugar, deixa o coração do homem partido, leva para o buraco. Olha, eu acho que a mulher, quando é a mulher certa, leva o homem nas estrelas. E vice-versa, mas é isso mesmo. Hoje, que é o mundo, sempre foi da mulher, mas hoje elas são as donas do mundo. Claro. Elas estão no poder. E aquela história, não, a mulher não conquistou o mundo porque estava escolhendo a roupa. Mentira. Nada, já tinha conquistado há muito tempo. Isso é frase machista, cara. De bobeira. E é bacana. E eu falo, né, uma frase que eu vou usar para mim, mas que serve para você também. O Deus, ele não escolhe o capacitado, ele capacita o escolhido, né? E Deus... Você sabe que, falando em Deus, religião, eu vi recentemente um short te interrompendo, me desculpa, um último short teu, tinha uma jovem falando de cartas, e eu
gente, várias religiões. Emily Chotet, maravilhoso, do portal do tarô. Eu fiquei louco, eu fiquei vendo lá os tarôs. E eu passei por várias religiões, né? Bruxaria, fui budista, ficava lá no Harengen. Hare Krishna, foi católico, tudo. Católico, espírita, macumbeiro não fui, mas tem tanto macumbeiro, eu amo os macumbeiros. Sim. E hoje em dia, né, mais do que uma religião, um estilo de vida, eu sou seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. Sim. E isso, assim, é um boom no meu meio, nas pessoas falam assim, Diogo, você não tem nada a ver com cristão. Eu falei, gente, porque eu sou roqueiro? Não, porque o meu cabelo tá até preso hoje. Não, gente, Jesus Cristo é a coisa mais linda. E você consegue, cara, fazer com que a gente assista uma entrevista sobre outro tema religioso de uma forma tão leve, sem deixar a sua crença, respeitando a religião dos outros, do próximo, né? Então, assim, conseguir fazer isso, cara, é muito difícil num mundo que está muito polarizado, sim, Robson. Sim. Você fala branco é preto, tá errado, você fala católico, cristão. Assim, meu Deus, parece que eu tô revivendo os anos a briga lá dos irlandeses na época dos católicos com protestantes. Sim. É política, as pessoas brigando por tudo. Sim. As pessoas não têm mais tolerância. É verdade. E aí ela já não vê mais o teu canal. Pois é. Porque você falou disso. Não, aqui eu mantenho sempre um respeito em tudo que eu falo. Eu nunca quero ser mais ou diminuir, né, os outros. Eu tenho muito respeito por tudo, pela profissão, pela crença, pela cor, por tudo. Eu respeito o ser humano como ele tem que ser respeitado aqui. E completando a minha frase, né, eu falo que Deus, ele não capacita o escolhido, ele não escolhe o capacitado, ele capacita o escolhido. E também Deus, ele não melhora. Deus, ele transforma. E foi isso que ele fez na tua vida, foi isso que ele fez na minha vida. Nessa transformação. Uma transformação. Mas é aquilo, ele escolhe, sabe? Ele capacita aquele cara escolhido. Você é um filho de Deus, você é um cara com muita luz. Tá? Você é um cara que eu vou voltar aqui, infelizmente... É muito pouco tempo. Se a gente começa a falar de transformação, aí vem aquela parte que é falar da vida pessoal. Pois é. O mundo, gente, do jornalismo, do entretenimento, qualquer área, são áreas em que você tem que estar muito atento com as escolhas que você faz. Sim. Eu passei por uma experiência de abuso de drogas muito difícil, perda da família, e aí veio pandemia, foram situações que eu tive que enfrentar, tá? E assim, a profissão tem a ver com isso? Não existe, né? São situações que acontecem na sua vida e você tem que ser forte para passar. E às vezes, na maioria delas, você tá apegado a uma divindade, seja você católico, protestante, macumbeiro, não importa a sua religião, se agarra com esse poder superior aí que você acredita, porque pode haver uma transformação. Claro. Né? Então você ser dessas áreas e você às vezes não se envolver com o mundo alternativo que está aí, com a banalização do corpo, do sexo, a pornografia, as drogas, a corrupção, a mentira que a gente falou das fake news. É muito difícil, porque está tudo envolto isso daí. Então você é um profissional que às vezes chegam para você e falam assim, você não faz uma reportagem fake para mim, não? Eu falo, não, cara, mas eu vou te dar uma prata. Quando eu era da tecnologia, sou da tecnologia, você não monta um site tipo aqueles Criança Esperança, mas é falso, só para arrecadar dinheiro. Eu fico, você tá louco? Então assim, você tem que saber fugir. E quando você tem esses preceitos, porque a religião ela prega, de você, né, não fazer o errado. Sim, claro. Mais ou menos isso. É o que eu falo, que é ser a gente se blindar espiritualmente. A gente se blindar espiritualmente com rotina espiritual. Você sempre orando, você sempre em oração, você sempre pedindo, sempre agradecendo. Eu faço isso 3 vezes por dia, né? Eu sigo lá o Bispo Bruno Leonardo. Um abraço pro Bispo Bruno Leonardo. Espero que ele... Você é um cristão super fofo. Né? Não sei nem se você... Nem amigo, nem sei nem se é cristão, mas... Eu acho que cristãos são pequenos cristos. Aprendi isso com o Nicolas Ferreira, que eu sigo ele também. E nós somos pequenos cristos. A gente tem, claro, jamais, né? Estou me comparando a Jesus Cristo, jamais, sou muito pequeno para isso. Mas assim, mas somos imagem e semelhança. Claro, né? Segundo a Bíblia. Sempre evoluir para deixar fazer mais certo do que o errado. Então é isso aí. Diogo, porra, cara, eu conversaria com você aqui o final de semana inteiro. E teria que ser eu tinha que ser que nem o mês eu falei do inteiro. Esperança, tinha que ser Teleton, né? Que é 3 dias direto de... Queria te agradecer muito, vou quebrar o protocolo aqui. Te agradecer muitíssimo por você ter vindo no nosso podcast a brilhantar com o teu carisma, com o teu brilho, com a tua luz. Gente, venham aqui. Vocês não têm noção de como isso é bom, tem uma energia muito boa. É um podcast unipessoal.
Então, assim, se você tem seu projeto, você quer falar do seu projeto e seu projeto, a sua vida se confundem, porque muitas vezes é isso, é o que a gente está falando aqui, a nossa vida pessoal e profissional se confundiram num bom sentido. Total. E clica agora, manda um direct para essa produção e fala, quero estar aí. É isso aí. Né? E apoia a gente. Gente, por favor, tem que... Parabéns, cara, eu preciso disso. A gente não tem mais o Jô. A galera vai... Deus vai pensando lá e vai botando novas... Entendeu? Essa é a minha hora, não vou durar pra sempre não. Então é hora de curtir. E eu tinha falado, que ele tava falando assim, vou mandar um beijo, um abraço. Tem essa coisa, gente, quando você vai num programa, aí sua família, que nem, quando eu era nerd, computador, minha família achava que eu era o Bill Gates, tinha que consertar, bombatão. Aí você vai nos programas, as pessoas falam assim, não, então olha só, manda um beijo pra mim. Eu falei, gente, não é programa da Xuxa, é do Robson. Hora do beijo, Diogo, manda aí. Não, mas um beijo pra minha família, óbvio. Ok. Meu primo Rubens, minha prima Ana, meu primo Sérgio. Sérgio, ele é ator da Globo, inclusive, faz novela que legal. lá. Ai, gente, muita gente. Prima Tatiana, prima Ana Maria, primo Armandinho. Gente, minha família, eu amo vocês de verdade. Todos os meus amigos, todas as pessoas que já me apoiaram na profissão. O pessoal do trabalho lá, da Rio Print, que agora a publicidade... Nossa, a gente atende milhões de empresas. Bacana. A maioria das empresas fazem publicidade, prospectam no mundo da comunicação. E a gente está lá. Um abraço, Sérgio Lucas, pai Sérgio Lucas Filho, todo mundo. Muito obrigado sempre. E é claro, agradecer a Jesus Cristo que fez essa transformação linda para eu continuar aí levando muita notícia a quem precisa, né, da verdade, quem precisa ouvir no momento certo, na hora em que a notícia acontece, seja um trânsito, seja um produto, um serviço. E você também está muito bem. Muito obrigado, meu amigo. Vai ficar marcado na história esse episódio, esse momento da minha vida e da Casa do Garay. Com certeza. Eu que agradeço, cara. Agradeço a Deus, né, por esse momento, por mais uma conquista, porque ter você aqui é uma conquista. Agradeço a vocês pela moral que tem nos dado. Continue assim, já curta aí, já bota no símbolo do gostei, já segue, já ativa o sininho e fala para outras pessoas, compartilhem. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.